Muito bem, e quero vos convidar a abrir as vossas Bíblias em Apocalipse capítulo 2. Como eu disse há um mês atrás, nós nos cultos de ceia vamos olhar então para estas cartas dirigidas às igrejas ali na Ásia. E hoje então vamos olhar para a igreja de Esmina, para a mensagem que Jesus transmite a esta igreja. Apocalipse capítulo 2. E primeiramente então vamos ler o texto do versículo 8 ao versículo 11. Ao anjo da igreja Esmina escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a reviver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfémia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Nós vivemos numa sociedade em crise. Não é novidade. Os irmãos o sabem muito bem. Nós vemos essa crise. Nós vemos que ela está em crise. E não falo de crise financeira, eu falo de uma crise espiritual. E tudo isso se deve a duas filosofias que reinam no nosso mundo. Por um lado, a filosofia do individualismo. Cada um é exortado a pensar em si mesmo. Cada um é exortado a tratar das suas coisas, a se preocupar consigo mesmo. Cada um vive para si mesmo e não se preocupa com aqueles que estão à volta. É uma cultura que é apregoada, uma cultura que é praticada na nossa sociedade. E isso, naturalmente, leva a uma crise. Mas não é apenas esta situação que se verifica, esta filosofia, também materialismo. Cada um vive em função das coisas. Já não há preocupação com as pessoas, o que importa são as coisas. E pelas coisas, por aquilo que é material, são capazes de chocarem com seu amigo. São capazes de cometer crimes em nome do dinheiro. Por causa do dinheiro. Por causa de propriedades. Por causa de heranças. São capazes de virar as costas à família, aos irmãos, porque estão presos ao que é material. Querem a sua parte da herança, querem obter aquilo e estão presos a isso. E nós vemos que essa é uma realidade. As pessoas lutam por ter, por conseguir mais e mais. E quando chegam a um determinado patamar, já não se contentam com esse patamar, querem outro acima. Estão nesta busca desenfreada. Estão nessa busca. E diante de uma sociedade em crise, nós temos de ser diferentes. Nós temos que inverter esses valores. Porque os valores bíblicos não são valores relacionados com individualismo ou com materialismo. A Bíblia nos ensina a pensar nos outros. A Bíblia nos ensina a buscá-lo em primeiro lugar. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, numa sociedade em crise, nós temos oportunidades. Oportunidades para marcarmos a diferença. Oportunidades para mostrarmos uma outra forma de viver neste mundo. Que não pensando em si mesmo, que não pensando nas coisas. Temos oportunidades. E as crises são oportunidades para nós marcarmos a diferença. As crises são oportunidades que Deus nos dá para nós mostrarmos quem realmente somos. O sal da terra e a luz do mundo. E é isso que nós verificamos aqui. Quando nós lemos esta carta, nós vemos uma igreja que se distingue no meio da sociedade.
Olhando um pouco para o contexto histórico, para o contexto socioeconômico desta região. Esmina era uma cidade bem situada. Tinha um porto marítimo e isso dava-lhe importância. E ela era importante e concorria com Éfeso para ser a primeira cidade na Ásia. E esta cidade, desde o princípio, apoiou Roma. Mesmo antes de Roma ser um império, uma potência, nós vemos que esta cidade ela já tinha se aliado a Roma. Em 195 a.C., ela já tinha esta ligação a Roma. Uma ligação que deu-lhe a oportunidade de construir o templo à deusa Roma. E não apenas isso, devido à fidelidade desta cidade para com o império, a ela foi-lhe dada, então, o privilégio de construir um templo ao imperador Tibério. Era uma cidade importante, era uma fiel aliada de Roma. E devido a tudo isso, havia uma luta pelo poder. Porque onde há prosperidade, aonde há dinheiro, aonde há uma cidade para projeção, aí surgem lutas pelo poder. E era o que estava a acontecer aqui nesta cidade. Havia uma luta pelo poder. Cada um queria alcançar o topo da hierarquia. Queria ter poder sobre os outros. Queria exercer a sua influência sobre os seus conterrâneos. E é por causa disso, é por causa então dessa luta que havia, que Jesus se apresenta aqui como o primeiro e o último. Ele é antes de todas as coisas. Ele é proeminente, ele está acima de qualquer autoridade. Antes dessas autoridades existirem, ele já existia. Ele é primeiro. Tem todo o poder, é proeminente, é soberano sobre tudo aquilo que existe e que vai existir. Porque não diz que ele é apenas o primeiro, é o último. Ele é depois de todas as coisas. Ele é todo poderoso. Ele é aquele que é eterno. Então, diante dessa realidade da cidade, Jesus se apresenta assim, para mostrar àqueles crentes quem é Jesus, quem é aquele que está a se dirigir a eles. É aquele que é proeminente, mas não só. É aquele que morreu e ressuscitou de uma vez por todas, para não mais voltar a morrer. Como vemos aí no versículo 8. E essa apresentação também estava associada também a uma situação que passava-se com a cidade. Por ela ser uma fiel aliada de Roma, constantemente essa cidade era atacada por aqueles que eram inimigos de Roma. Então, não podendo fazer face a Roma, atacavam as cidades que as apoiavam. E esta cidade constantemente era atacada, constantemente era destruída e edificada. E havia então esse ciclo em que os inimigos a destruíam e ia lá o Império Romano e construía novamente esta cidade. E diante então deste ciclo que se repetia, aqui Jesus vai se apresentar como aquele que morreu, mas que ressuscitou de uma vez por todas, que não volta mais a morrer. Ele não passa por aquilo que a cidade passava. Ele não passa por esse ciclo de destruição e edificação. Não. Ele mantém-se intacto. É verdade que ele morreu, mas ele ressuscitou e permanece vivo pela eternidade. Então é assim que Jesus se apresenta a estes irmãos, a esta igreja, para que eles pudessem recordar que aquele que estava a lhes dar a mensagem era o primeiro, era o último, era aquele que estava vivo para todo o sempre. E depois da apresentação ele mostra então a realidade da igreja. E reparem que ele começa por dizer no versículo 9, conheço, eu conheço, eu.
E este é um verbo que aparece em todas as cartas. Em todas as 7 cartas que nós encontramos aqui, nós encontramos esta expressão, eu conheço. Isso mostra a omnisciência de Deus. Ele conhece tudo aquilo que acontece. Ele conhece a realidade da igreja com profundidade, com exatidão. Ele conhecia esta igreja. E diante então do conhecimento que ele tem da igreja, ele vai assinalar alguns aspectos que conhece acerca da igreja. Na revista e corrigida diz, eu conheço as tuas obras. Primeiramente refere este aspecto, eu conheço as tuas obras. Eu sei aquilo que estás a fazer. Eu sei que tu estás a produzir obras, que tu estás a realizar obras, mesmo diante da perseguição de que és alvo. Eu conheço as tuas obras. Aquilo que estás a fazer eu não estou a ser diferente, eu conheço as tuas obras. Mas não diz apenas eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação. Estavam a passar por tribulações. Estavam a passar por momentos difíceis, estavam a ser pressionados pelo exterior. Estavam a ser pressionados pelos pagãos, que queriam silenciar a voz deles, que queriam apagá-los do mapa, que queriam deixar de ter este exemplo entre eles. Jesus disse, eu conheço a tua tribulação. Ele sabia aquilo que a igreja estava a passar. E muitos destes crentes, eles estavam a ser levados às arenas para serem comidos pelos animais. Estavam a servir para alegrar aqueles que estavam a ver. Muitos cristãos foram devorados pelas feras, entre os quais irmãos nossos ali nesta igreja. Conta-se a história de Policarpo. Policarpo, que era pastor na igreja Esmina, era discípulo de João. Alguém que se manteve firme ao Senhor, apesar das ameaças que lhe foram feitas. Ameaças de morte, ameaças de o levarem aos animais, às feras, para serem destruídos. No entanto, ele não cedeu às ameaças. Ele permaneceu firme. E certa vez, então, foram lá à sua casa, prenderam-no. Levaram-no para a arena. No entanto, em vez de o lançarem às feras, resolveram queimá-lo vivo. Prepararam uma fogueira, colocaram-no em cima para ser morto dessa forma. E antes de acenderem aquela fogueira, antes de o queimarem vivo, disseram a ele para renegar a sua fé, para renegar o seu Deus. E ele não fez. E o que ele proferiu foi o seguinte: por 86 anos tenho sido servo de Jesus e ele nunca me fez mal algum, nunca me traiu. Como posso blasfemar do meu rei que me salvou? Estas foram as suas últimas palavras. Diante delas, então, os seus algozes incendiaram aquela madeira e ele foi queimado vivo. Não negou a sua fé. Não negou o seu Deus diante daquela situação. E o que aconteceu com Policarpo estava a acontecer também com os irmãos ali. E por isso, Jesus vai dizer, eu conheço a tua tribulação. Eu sei o que estás a passar. Eu sei quais são as tuas lutas. Mas diz mais, eu conheço a tua pobreza. Eu conheço a tua condição financeira. Eu conheço. E havia 2 razões para eles estarem nesta situação. Por um lado, é que uma parte dos irmãos pertencia às classes mais baixas, aos estratos mais baixos da sociedade. Muitos dos irmãos eram escravos. E como escravos que eram, viviam na pobreza. Viviam da benevolência dos seus senhores. Encontravam-se nessa situação devido então à realidade na qual eles estavam.
na realidade de trabalho. Mas também alguns estavam na pobreza porque lhes tinham sido confiscados os bens. Ao eles se converterem a Cristo, os pagãos confiscaram-lhe os bens, tiraram-lhe os bens. E eles ficaram sem nada. Ficaram sem uma casa para dormir. Ficaram sem trabalho porque foram despedidos. E passaram a viver também do amor dos outros. Assim como aconteceu na igreja primitiva, em que então havia a necessidade de ajudarem os mais pobres para que eles pudessem ter o alimento para cada dia. Havia esta situação. Eles estavam a viver em pobreza. Os bens tinham-lhes sido confiscados. E esta foi uma das artimanhas, esta foi uma das estratégias que os imperadores usaram para levarem os crentes a renegarem a sua fé. Tirar-lhes os bens, tirar-lhes a vida. Mas foram mal sucedidos nos seus intentos, porque eram crentes genuínos, crentes verdadeiros, crentes que não cederam à ameaça. Mas diz mais ainda: eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas diz, mas tu és rico. Não era rico no sentido de prata e ouro, mas eram ricos espiritualmente. E este é o maior elogio que pode ser feito. Eu conheço a tua pobreza, mas eu sei que tu és rico. Não foi alguém de fora que fez isso, foi Jesus, que conhece muito bem a realidade da igreja. Mas tu és rico. Jesus sabia do amor daquela igreja. Jesus sabia do fervor daqueles irmãos em seguir ao Senhor. Eram irmãos que se entregavam à obra, que se entregavam ao Senhor. Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Mas diz mais ainda: eu conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus. Judeus estes que tinham abrido concessões. Judeus estes que continuavam com a sua religião, com o judaísmo. No entanto, também estavam a cultuar o imperador. Eles harmonizaram o culto a Deus com o culto a outros deuses. E devido então a essa harmonização, eles estavam sob o bom grado dos romanos. A religião deles era tolerada, porque eles também adoravam o imperador, porque eles também cultuavam. E estes que tinham renegado a sua fé, que tinham renegado o seu Deus, porque abriram concessões e passaram a adorar um outro Deus, que não o Deus verdadeiro, começaram a invocar que César é Senhor, então eles começaram a blasfemar. Não a blasfemar contra Deus, mas a blasfemar contra aqueles crentes. Começaram a proferir blasfêmia. Estavam ao serviço de Satanás. A sinagoga deles é designada como a sinagoga de Satanás. Abriram concessões para que não passassem por aquilo que os crentes estavam a passar. Para que os seus bens não fossem confiscados, para que eles não fossem perseguidos. Então eles, para se livrarem disso, também passaram a cultuar o imperador. E é triste quando assim acontece. É triste que quando os crentes, ou aqueles que se dizem crentes, abrem mão da sua adoração exclusiva a Deus e passam também a dividir essa adoração com outro Deus, isso é idolatria. Idolatria é pecado. E por isso não estão a cultuar a Deus. Porque ao fazer isso, estão a cultuar a todos, menos a Deus. Porque Deus quer exclusividade. Deus não quer um amor repartido. É por isso que Deus chamou o povo à razão, o povo de Israel. Não podeis andar entre dois pensamentos. Não era possível eles continuarem a dizer que Jeová era o Senhor e ao mesmo tempo a cultuarem a Baal.
Não era possível isso. Assim como Jesus diz, não podeis servir a dois senhores, porque a vez de amar um e odiar o outro, ou servireis a um e servireis a outro, não podeis amar a Deus e a mamão. Não é possível. Mas há quem procure conciliar isso. Isso desagrada profundamente a Deus. Mas era o que estava a acontecer. E eles estavam a blasfemar contra aqueles crentes. E tinham algumas acusações. Uma delas é que eles acusavam os crentes de canibais. Canibais. Isso por causa da celebração da ceia do Senhor. Porque eles usavam as palavras de Jesus: este é o meu corpo, este é o meu sangue. E achavam que, ao proferirem estas palavras, estavam a mostrar disposição para comer o ser humano, comerem pessoas. Não estavam a entender o que estava a ser dito e aproveitaram-se dessas palavras soltas para blasfemar contra os crentes. Uma outra acusação que faziam aos crentes é que eles praticavam orgias e imoralidades sexuais. Porque os crentes tinham as suas reuniões de convívio, as suas reuniões de comunhão, as suas reuniões em que eles demonstravam, então, afeto uns para com os outros. E eles pensavam que essas reuniões, que estas festas, tinham a ver com aquilo que se praticava no mundo. Porque no mundo havia também festas, mas festas que envolviam imoralidade sexual. Mas não era isso que se passava no seio da igreja. Mas aqueles judeus mal intencionados, então estavam a aproveitar-se dessa situação também para os caluniarem. Uma outra calúnia lançada contra os crentes é que eles dividiam famílias, de que eles desestabilizavam o seio familiar. Porque quando um se convertia a Cristo, criava-se ali atrito com os demais. Então eles colocavam isso na sua relação com Deus. Eles diziam que os crentes dividiam famílias. Mas diziam também que os crentes eram cidadãos desleais. Acusavam os crentes de serem potenciais revolucionários, porque não afirmavam que César era Senhor. Então, porque não faziam isso, imaginavam-nos como os revolucionários, como pessoas desleais para com o seu governo. Este era o ambiente. Vejam que o ambiente era bastante hostil no qual estava esta igreja. No entanto, apesar do ambiente em que viviam, nós vemos aqui Jesus enaltecendo esta igreja. Ela era o referencial. As circunstâncias não eram-lhes favoráveis, mas eles estavam firmes. E é isso que a sociedade precisa. Precisa de crentes assim comprometidos. Precisa de crentes assim sérios. Porque se nós formos como os demais, que diferença vamos fazer neste mundo? Se nós abrimos concessões na nossa conduta, na nossa adoração, o que é que fazemos demais? Os outros também fazem. Os outros são capazes também de cultuar o nosso Deus, mas também cultuam os outros deuses. O que fazemos demais? O mundo precisa de crentes assim comprometidos. De crentes leais a Deus que não abrem mão da sua fé, que não abrem mão do seu relacionamento com Deus, que não abrem mão da sua adoração exclusiva a Deus. Aqueles crentes não abriram mão. Possivelmente eles tinham conhecimento de irmãos que tinham sido devorados pelas feras. Sabiam do seu pastor aquilo que ele tinha passado, como ele tinha sido morto pela fogueira, queimado vivo, mas eles estavam ali firmes. E diante disso, Jesus vai dar 2 conselhos a esta igreja. No versículo 10, diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei coroa da vida. Primeiro, nada temas das coisas que há de padecer. Eles já estavam a padecer,
Mas aí ele vai falar de um dilúvio que viria sobre eles. Uma situação mais complicada eles ainda iriam enfrentar. Iriam enfrentar aí o que é designado por 10 dias. 10 dias. E 10 tem a ver com algo que é completo. Jesus está a apresentar-lhes uma situação extrema, uma situação completa que eles iriam enfrentar. Não temas. As coisas que tens de sofrer, não temas. É uma exortação que é feita também a nós. Não temamos as coisas que possamos vir a padecer. Como eu disse, nós estamos num mundo em crise e ele procura moldar os demais que assim não pensam. E quando não conseguem de uma forma, vão procurar consegui-la de uma outra forma. Se não é com decretos, pode ser que seja a força. E Jesus está a dizer: nada temas das coisas que hás de sofrer. Eles já estavam a sofrer. Exorta-os a eles continuarem firmes, a não abrirem mão do seu Deus. Iria enfrentar uma tribulação de 10 dias. E esses 10 dias podem ser entendidos ou, segundo aquilo que é a história, de duas formas. Ou se referindo aos 10 imperadores que perseguiram a igreja de uma forma tão intensa, ou então a um imperador em particular, que durante 10 anos exerceu uma grande perseguição contra os crentes, que procurou com todas as suas forças destruí-los. Independentemente da leitura, o que Jesus diz: cuidado, vai vir uma situação muito complicada, mas não temas. Permanece firme. Nós não sabemos o que nos espera no futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a uns anos. Nós hoje temos liberdade para cultuarmos o nosso Deus. Nós hoje temos liberdade para estarmos aqui reunidos sem qualquer preocupação. Mas não sabemos o que vai acontecer daqui a uns anos. Já houve países que também tiveram a mesma liberdade que nós temos, mas os cristãos passaram a ser perseguidos. E nós não sabemos o que acontecerá, mas nós sabemos que o nosso Deus não muda. Nosso Deus não muda. E o Deus que se dirigiu a esta igreja: não temas, é o mesmo Deus que se dirige a nós: não temas. Não temas. E diante então desse conselho, faz duas promessas. E é bom nós atentarmos para as promessas. Primeira promessa: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esta coroa não estava relacionada com a monarquia. Esta coroa estava relacionada com os Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos, os atletas esforçavam-se, treinavam durante anos e anos para que, quando chegasse a Olimpíada, pudessem alcançar os primeiros lugares, pudessem receber a coroa sobre as suas cabeças. Era a maior recompensa para um atleta, era receber essa coroa. Sinal de que ele conseguiu os seus objetivos, que ele conseguiu ficar em primeiro lugar, que apesar das dificuldades que enfrentou no seu treino, apesar das lesões que teve ao longo do seu percurso, agora ele tinha conseguido o primeiro lugar. Mas esta coroa que esses atletas buscavam não é a mesma coroa que nos é prometida. Porque enquanto essa coroa é uma coroa corruptível, a nossa coroa é uma coroa incorruptível. Uma coroa que ninguém nos vai tirar, uma coroa que não será destruída. Uma coroa incorruptível. No entanto, para a alcançar, é preciso permanecer firme. Ser fiel até a morte. Isso vai nos lembrar as palavras de Jesus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então vemos aqui esta promessa. E Tiago também a refere
Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Recebem essa coroa aqueles que o amam verdadeiramente, que amam a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas apresenta uma segunda promessa. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Fala aqui da segunda morte. A primeira morte é a morte física. E em princípio, todos nós vamos passar por ela. Mas esta morte é a morte espiritual. E o que Jesus está a dizer àquela igreja é: eles podem morrer fisicamente, podem lhes tirar a vida, mas jamais lhe podem tirar a vida espiritual. Jamais podem destruir a sua alma, porque isso está nas mãos de Deus. Não passará pela segunda morte. Esta é a promessa que é feita a cada um de nós. A vida pode ir-se embora, mas a nossa alma está nas mãos de Deus. E por isso nós não passamos pela segunda morte, não vamos passar pelo afastamento eterno de Deus. Porque Ele nos salvou, Ele nos resgatou, Ele nos fez filhos seus e um dia vai nos levar para junto dEle. Jesus, despedindo-se dos seus discípulos, ou preparando os seus discípulos para a despedida, diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para junto de mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Que um dia possamos estar com o Senhor nos céus. Que um dia possamos estar com Ele, participando das bodas do Cordeiro. E aquilo que nós hoje fazemos, participando deste memorial, um dia nós vamos também fazê-lo lá no céu. E não apenas vamos estar nós reunidos, a Igreja Batista Amadora, mas todos aqueles que professaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, todos aqueles que se entregaram a Ele, estarão também lá conosco, a celebrar ao Cordeiro, aquele que morreu e ressuscitou, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância.